Olá, bom dia, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance você e toda a sua casa. Amém? Que bom estarmos juntos mais uma vez neste Café com Palavra, onde estamos seguindo nessa série de estudos, imitar a fé deles. E hoje eu quero te convidar a imitar a fé de um leproso samaritano. E essa passagem está registrada em Lucas capítulo 17, versículo 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu quero falar a respeito de um dos leprosos, porque eram 10 leprosos. Eu quero destacar um deles, que era um leproso. Jesus o chamou de samaritano, porque ele morava em Samaria. E eu quero que você venha imitar a fé dele, porque ele tem muito a nos ensinar. Primeiro, porque ele foi uma pessoa que superou o preconceito e a rejeição da sua sociedade. Os leprosos não eram aceitos, não poderiam se relacionar na sociedade, não poderiam estar junto de pessoas, eles tinham que ficar isolados. Então, esses 10 homens tiveram que enfrentar o preconceito, a rejeição das pessoas para se aproximarem de Jesus. Então, esse leproso, juntamente com seus companheiros, teve que superar isso para poder se aproximar de Jesus. Quando todos os impediram de se aproximar de Jesus, eles gritaram por ele e foram ouvidos por ele, foram atendidos por ele. Então, primeira coisa, devemos aprender a superar o preconceito e a rejeição dos homens e nos aproximar de Jesus, crendo que não teremos dele o mesmo que a sociedade traz sobre nós. Nós veremos em Jesus alguém que irá se compadecer de nós e nos dará a devida atenção. A segunda coisa que devemos aprender com ele é que ele creu na palavra de Jesus. Diz a Bíblia no versículo 14 que Jesus, ao vê-los, disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Mas o que acontece? Somente pessoas que eram curadas da lepra é que poderiam se apresentar aos sacerdotes. Somente pessoas purificadas poderiam se apresentar a eles. Por que aqueles homens então foram em direção aos sacerdotes? Porque eles creram na palavra de Jesus. Eles creram que se Jesus estava mandando, algo aconteceria. As circunstâncias não haviam mudado. Eles não haviam sido curados ainda. Diz a Bíblia que a caminho aconteceu que, indo eles, foram purificados. Ou seja, primeiro eles creram na palavra e depois eles foram. E à medida que eles estavam a caminho de encontrar com os sacerdotes, a cura aconteceu. Então devemos aprender com eles a crer na palavra de Jesus. E quanto a esse leproso, ele se destaca desses 10 outros, desses 9 outros, quando ele demonstra gratidão a Deus. Ele foi grato a Deus. O versículo 15 fala o seguinte: um dos 10, vendo que fora curado, voltou,
dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Ele foi uma pessoa que foi grato a Deus, foi uma pessoa que deu glória a Deus. Quantas pessoas recebem a bênção de Deus, mas não dão glória a Ele? Recebe o favor de Deus, mas não reconhece que Deus fez aquilo por eles. Não teve, aquele leproso não teve vergonha de reconhecer o que Deus havia feito por ele. Aquele leproso se prostrou aos pés de Jesus e o adorou, e o agradeceu, e reconheceu o favor de Deus sobre ele. Aquele leproso também não foi na onda dos demais, dos outros. Ele não seguiu a maioria. Enquanto os outros não demonstraram nenhum tipo de gratidão, ele foi grato. Enquanto os outros simplesmente seguiram o seu caminho, ele voltou para Jesus para agradecer. E quando ele fez isso, a sua fé foi recompensada, porque os outros receberam a cura como ele, mas ele, além da cura, recebeu a salvação em Cristo Jesus, porque quando ele retorna, Jesus fala o seguinte: e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele foi alguém que voltou para agradecer, voltou reconhecendo o que Deus havia feito, e por isso recebeu algo mais, recebeu além. Todos os leprosos foram curados, mas aquele samaritano, por ser grato a Deus, ele foi salvo. A gratidão abriu portas para ele. O reconhecimento pelo que Deus fez a ele, fez com que ele obtesse muito além. E assim nós devemos proceder. Devemos superar todo preconceito e rejeição das pessoas. Devemos aprender a crer na palavra de Jesus, a crer nas promessas de Jesus, e ainda que as circunstâncias não sejam alteradas, nós permanecemos em obediência à ordem que Jesus mandar. Devemos aprender a ser gratos àquilo que Deus fez, dar glória a Deus, reconhecer que Deus é quem faz todas as coisas, é Deus que nos dá todas as coisas, inclusive o ar, a vida, o simples existir. Se existimos, é porque Deus tem nos permitido existir, e devemos também não ir na onda de outros, na ingratidão, seguir aqueles que são ingratos, porque nós devemos aprender a ter gratidão sempre. Não siga a maioria. Faça aquilo que você percebe que deve ser feito. Não importa se você seja o único a fazer o que é certo, permaneça fazendo o que é certo. Aprenda. Quem é grato sempre é recompensado. Aquele leproso samaritano foi recompensado com a salvação, porque ele voltou para dar glória a Deus, porque ele voltou para agradecer a Jesus, porque ele voltou e reconheceu que foi abençoado por Jesus. Você reconhece que Deus tem abençoado a sua vida? Você reconhece que Deus tem guardado você e sua família? Aprenda a agradecer, aprenda a se prostrar aos pés de Jesus e a reconhecer o amor dele por você, porque ele morreu na cruz por mim e por você. Que nesse dia você venha aprender a imitar a fé desse leproso, que não tem nome, não está registrado o nome dele nessa passagem, mas o nome dele foi inscrito no livro da vida, porque ele retornou para agradecer a Jesus por aquilo que ele fez por ele. Deus abençoe você e te capacita a ser uma pessoa sempre grata por aquilo que Deus faz por você. Até logo e um grande abraço.